Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E hoje dando continuidade, ao segundo vídeo falando sobre a Grécia Antiga. Nesse vídeo nós focaremos apenas, o período da Grécia Arcaica, que ocorreu entre o século 8 e o século 5 a.C., tudo bem? Então bora lá, iniciar a nossa aula de hoje. Primeiramente eu vou iniciar com vocês, falando sobre a origem, das polis. Lembrando que as polis, elas nada mais eram do que as cidades-estados, que é algo que a gente já vem falando há muito tempo, As cidades-estados, cada um tinha sua administração, tinha a própria cultura, Tinha suas próprias características aí gerais. Lembrando, que os gregos, eles acreditavam muito nos deuses. Mas ao contrário dos povos da Mesopotâmia e do Egito, eles não esperavam nada deles, até porque eles acreditavam assim que se caso eles quisessem algo, que eles deveriam fazer por si próprio, tá? Então, por isso os gregos, eles sempre tiveram, essa capacidade de que eles achavam que era através do trabalho, do talento e do esforço que eles poderiam prosperar, até porque eles estavam numa região que não era tão fértil assim. Então, eles acreditavam que nada ia cair literalmente do céu facilmente, que eles tinham que correr atrás. Isso também foi algo muito benéfico, porque ajudou com que as leis deles não fossem baseadas na visão teocêntrica, mas sim que os próprios homens acabaram criando suas primeiras formas de leis e que por conta disso, se caso fosse necessário, que poderia estar fazendo mudanças nessas leis, Então era uma coisa bastante flexível e acabava se moldando, em cada sociedade, em cada cidade-estado ou polis, tá bom? Isso vai ser algo bastante importante, porque conforme eles criam essas leis, eles começam a ter esse conceito de cidadania, tá? O que era o conceito de cidadania? É quando o povo, ele participa do governo. Então, isso vai ser algo bastante benéfico, Então, você vai ter essa questão de você pegar a opinião do povo, Até para poder moldar aquela sociedade de uma forma, vamos dizer assim, muito mais justa, próspera e igualitária, tá? Lembrando que essas polis gregas, elas tinham praticamente uma agricultura de subsistência. Já tinha dito para vocês que eles viviam numa região bastante montanhosa e que por conta disso as terras não eram muito férteis, tá? Então eles praticamente viviam aí de agricultura de subsistência. Vai ser durante o período arcaico que vai surgir a segunda diáspora. Lembrando que eu falei sobre a primeira diáspora com vocês no primeiro vídeo, que vai ser quando vai ter as invasões dóricas, muitos dos gregos vão acabar se dispersando, vão acabar fugindo. Essa segunda diáspora vai ocorrer por quê? Que nem eu falei para vocês, era uma região que não era muito fértil, A população, ela tá precisando sobreviver, e aí o que eles vão acabar fazendo? Correndo para outras regiões, até como uma forma de sobrevivência, porque a população grega, ela tá aumentando, mas não tá tendo mais aquela demanda de alimentação. Por esse motivo, eu peguei essa imagem aqui para vocês do mapa, tá bom? Falando aqui algumas regiões onde se tinha esse assentamento grego. Então, a gente consegue observar aqui, na região da Península Ibérica, aqui na Península Itálica, tá bom? Conseguimos ver aqui até na região do continente africano, tá? Então, todas essas partes aqui são chamadas de colônias gregas, mas essas colônias, elas têm uma conotação totalmente diferente do que a gente conhece, tá? Até porque essas colônias, elas eram totalmente independentes, elas tinham, seus próprios governantes e nada mais eram do que uma extensão do domínio grego. Então, com essas colônias, acabavam se surgindo novas polis, E o que caracterizava muito era esse apego à cultura, que era muito forte, tá bom? Então, a língua permanecia assim a mesma, A forma de administração e entre outras coisas mais, tá? Vai ser durante esse período que muitos desses nobres locais, eles vão acabar derrubando, os antigos reis que governavam essas regiões, e eles vão criar algo que é chamado de governo aristocrático, ou seja, o governo dos melhores, que, muitas pessoas durante esse período vai acabar definindo como sendo oligarquias, que era de governo de poucos, porque só as pessoas ricas e influentes que conseguiam, a dominância dessas polis aí, ok?
Que nem eu já tinha citado para vocês no primeiro vídeo, que eu ia estar falando especificamente sobre as duas maiores polis gregas, tá? Então, temos aqui falando sobre Esparta e sobre Atenas. Então, eu fiz aqui essas duas colunas para ficar, né, mais de fácil entendimento e uma pequena comparação aí para vocês, ok? A Esparta, ela foi refundada, porque já se tinha essa cidade de Esparta, mas ela vai acabar sendo refundada pelos dórias entre o ano 950 e 900 a.C., tá bom? Enquanto Atenas ocorreu no século VII, meados do século VII. A sociedade espartana, ela era totalmente militarizada, até por conta dessa dominância dos dórios aí. Então, elas tinham muito essa característica, tá? Enquanto os atenienses, a sociedade, ela era muito mais, vamos dizer assim, preocupada com o seu dia a dia, com a educação, né, com filosofia, era uma coisa assim, mais intelectualizada. Não é desmerecendo Esparta. Esparta também tinha suas características militarizadas, tá? Mas aqui a gente acaba, né, dando mais essa característica para Atenas, tá? Lembrando que Esparta, as crianças, quando elas nasciam, né, a partir de 7 anos de idade, ela era entregue ao Estado, e o Estado ficava responsável por a educação dessas crianças, tá? Então, todo casal, quando eles se casavam e tinham seus filhos, não era com o objetivo de ter filho para si, mas sim entregar, né, como sendo soldados aí, né, para a sociedade de Esparta. Essa criança, ela era, né, tinha um treinamento totalmente militarizado dos 7 anos até os 30. A partir dos 30 anos era considerado um soldado de fato, e aí a partir desse momento, né, além de enfrentar qualquer tipo de conflito de guerra que pudesse surgir na Itália, também participava da administração. E esse cara, ele tinha uma participação ativa na sociedade até os 60 anos. A partir dos 60 anos, ficava da escolha dele se continuava ou não participando da administração do império, ou se nesse caso, né, ele se retirava aí, literalmente para o seu descanso. Eu peguei aqui para vocês duas imagens que eu achei bastante interessantes, que explicam um pouco mais sobre essa sociedade espartana, tá? Aqui tem a divisão social, né, que é muito simples, que é dividida em 3 partes. Temos aqui os esparciatas, né, os cidadãos espartanos, que nada mais eram do que os descendentes dos dórias, e eles eram homens livres, e estavam sempre à disposição do exército e do governo espartano, tá? Temos aqui, né, no meio os periecos, que nada mais eram do que homens livres, e eles se dedicavam principalmente ao comércio e ao artesanato. Quando havia-se necessidade, acabavam chamando esses periecos também para compor o exército espartano. E por último, aqui temos os ilotas, que nada mais eram servos, porque esses ilotas, eles eram descendentes daquela população que foi escravizada no domínio dos dórios, tá? Então, a gente não pode confundir escravo com servo. Então, esses ilotas, eles eram servos, então eles eram descendentes, né, desses primeiros habitantes que viviam nessa região. E eles eram, né, totalmente presos à terra, então eles eram responsáveis por trabalhar na agricultura, e eles eram quem sustentavam, né, os esparciatas. Lembrando que a região do Peloponeso, que era onde Esparta se localizava, era onde tinha as terras mais férteis da região grega, tá? Falando em questão administrativa, né, como que era a administração de Esparta? Ela ocorria aqui dessa forma. Temos o poder executivo e o legislativo e o judicial aqui embaixo. Esse daqui, ele tá no topo da pirâmide porque ele era o mais, vamos dizer assim, o mais importante, né? Até porque ele tem o poder executivo, é ele que executa leis. Por mais que tivesse uma diarquia, uma divisão, né, entre 2 reis, mas quem mandava de fato era o eforato, tá? O eforato, ele era composto por 15 éforos, que praticamente era quem governava Esparta. Então, eles presidiam a Pela, eles também eram que davam a ordem de guerra, se guerreavam ou não, e eles faziam um controle administrativo do império, tá? E eles eram os responsáveis por fiscalizar a diarquia, que nesse caso aí, né, seriam 2 reis. Das cidades, né, que a gente tá falando aí das cidades gregas, a que vai se diferenciar vai ser Esparta, porque vai ter uma diarquia, tá bom? Esses 2 reis, um ficava com o comando do exército e um ficava, né, no comando aí da parte religiosa, tá bom? A Pela nada mais era do que a Assembleia de Cidadãos, que eu tinha dito para vocês, que quando aquele soldado ele chegava
aos 30 anos de idade, que ele era, né, ficava também responsável aí, né, por fazer as leis. Então, a APELA, ela tinha como principal objetivo eleger a Gerúsia, que nada mais era do que o Conselho de Cidadãos, de Ancião, perdão. Se lembra que eu falei para vocês que quando chegavam os espartanos aos 60 anos de idade, eles poderiam ou não dar continuidade na administração do Império? Pois então, quem acabava elegendo esses anciãos era a Pela, tá? Esses caras aqui, eles aprovavam as leis, que muitas vezes, né, a Gerúsia, ela acabava preparando essa proposta aí, e né, quem acabava aprovando aqui era a Pela. Além disso, eram eles, né, que também elegiam os magistrados que compunham os tribunal aí. Mas claro que a Gerúsia, ela também poderia estar vetando alguma dessas leis ou algum desses magistrados. Então, era dessa forma que era feita a administração de Esparta, tá bom? Voltando aqui para Atenas, como que era, né, baseado a economia? Enquanto eu tinha falado para vocês, né, que grande parte dessas terras aqui, né, quem tomava de conta eram os ilotas, até porque eles tinham terra bastante férteis, os atenienses não vão ter a mesma sorte. Então, a economia deles era baseada principalmente em produtos artesanais. Até isso daí era uma característica dos próprios micênicos. Lembrando que os micênicos, eles foram expulsos desses territórios por conta dos dórios e acabaram ficando na região que a gente conhece de Atenas. Então, eles nada mais deram continuidade, né, a esse comércio artesanal. Eles tinham uma divisão social um pouco mais diferenciada do que de Esparta. Peguei essa imagem aqui para vocês poderem ver, né? Era dividida aqui em 5 camadas sociais. Tinha os eupátridas, que nada mais eram, né, do que os proprietários rurais, chamados de aristocratas, e eram os descendentes, né, desses, vamos dizer assim, desses fundadores. Temos aqui os georgóis, que eram pequenos proprietários rurais, tá? Mas eles não eram elite, não eram pessoas, vamos dizer assim, tão influentes ainda, porque eu tô falando ainda, né? Porque esse quadro social vai mudar muito aqui quando eu estiver falando sobre os reformuladores com vocês. Temos aqui os demiurgos, que às vezes também pode ter a nomenclatura de tetas, tá? Que nada mais eram do que as camadas populares urbanas, tá? Artesanal e comerciais. E às vezes, né, a gente pode também colocando aqui nessas duas camadas, é como se fosse também aqueles aparentados mais pobres aqui dos eupátridas, tá? Temos aqui os metecos, que eram os estrangeiros, tá bom? Pessoas vindas de outras polis, e os descendentes, porque se você não era filho de ateniense, você era considerado um estrangeiro. E temos aqui, né, na base, né, os escravos, que tanto poderia ser por dívida ou por guerra. Vai chegar um período aí da história de Atenas que a situação financeira da população era tão precária que muitos acabavam né, vamos dizer assim, se vendendo literalmente como escravo, até para poder, né, vamos dizer assim, conseguir algum dinheiro para tentar honrar algumas dívidas aí, tá? Voltando aqui, falando sobre reformuladores, temos o Drácon e o Solon, né? Eu achei bastante interessante ter pegado essa imagem aqui, porque vai acabar explicando muito dessa questão aqui, dessa mudança, né, da camada social, tá? Que logo de início era assim, mas acaba mudando aí por conta desses reformuladores. O Drácon, né, ele, por volta do ano de 621 a.C., ele vai se tornar muito famoso porque ele vai ser o responsável de criar as primeiras leis escritas, tá? Na região de Atenas. Então, algo que era feito através da oralidade, o Drácon, ele vai acabar, né, fazendo tudo escrito e, vamos dizer assim, vai evitar qualquer tipo de mudanças que poderia ocorrer na legislação. Mas o Solon, né, que vai ser muito importante aí, ele no ano de 594 a.C., ele vai fazer uma grande reforma na legislação. Uma das primeiras coisas que ele vai acabar fazendo, ele vai acabar com a escravidão, oh, meu Deus do céu, a escravidão, desculpa, tá, gente? Aqui por dívida. Então, a partir desse momento, o escravo temos sim, mas apenas de guerra. De dívida vai ser abolido, tá? E outra coisa também que ele vai acabar fazendo, né, que vai ser bastante importante aí para a história de Atenas, tá?
é que ele vai acabar substituindo essa sociedade. Ele vai dizer assim, que a partir desse momento, a classificação social ela não vai se dar pelo nascimento, mas sim pela questão financeira, tá? E por isso que a gente consegue observar aqui, que tem aqui nessa imagem, né, chamados possíveis cidadãos, até porque essa camada, vamos dizer aí, de pequenos proprietários, artesão, eles também vão acabar, vamos dizer assim, se ascendendo, né, financeiramente, e isso vai fazer com que eles acabem tendo uma participação maior, né, e por isso que eles são possíveis cidadãos aí, né, a governar a região de Atenas, tá bom? Gente, só um minutinho que eu vou beber aqui um golinho d'água, tá? Que eu tô com a garganta bem seca, senão daqui a pouco me dá uma crise de tosse. Só um minutinho. Ok, vamos lá então, né? Continuando. Depois de eu ter falado de Drácula e de Solon, a gente não pode esquecer de falar, né, sobre um período da história aí, que é chamado de tirania. A gente tá vendo que sempre teve uma camada, né, social, que no caso foram os Georgóis ou Demiurgos, também popularmente chamado como Tetas, eles vão acabar brigando muito com os Eupátridas. E vai chegar um período da história que vai ser chamado de tirania, porque simplesmente vai subir, né, vamos dizer aí, um personagem, né, que o Pisístrato, que é o maior tirano que temos na história aí, para tentar reorganizar, né, essa questão administrativa de Atenas, tá? Só que quando a gente fala em tirania, a gente não pode esquecer, né, que hoje quando a gente pensa nessa palavra, a gente tem uma visão totalmente negativa. A gente lembra de tirano como uma pessoa ruim, né, uma pessoa que só ela quer mandar, não quer escutar a opinião dos outros. Lá em Atenas, essa tirania ela é totalmente diferenciada, tá? A gente vai até dizer que era uma tirania muito boa e que trabalhava principalmente até por conta assim de causas sociais. Ao invés de explorar a população, não, fazia dar muito benefício para ela, tá? No caso de Pisístrato, ele vai, vamos dizer assim, ele vai tomar de conta do poder, tá? Durante um longo período aí de Atenas. E o Pisístrato, ele vai ser muito importante na história, porque ele vai acabar liderando, né, uma ofensiva contra os nobres. Você lembra lá os Eupátridas, né? Então, ele vai acabar, principalmente, fazendo algo para beneficiar as populações mais carentes, que era o quê? Pegar as terras desses nobres e simplesmente distribuir entre a população que mais necessitava, tá? Até porque muitos desses nobres tinham essas terras, mas acabavam não trabalhando nela, não fazendo agricultáveis, não fazia a criação de cabra, nem nada do tipo. Então, ele acabou fazendo essa reforma aí, né? Então, querendo ou não, trabalhadores rurais e urbanos, né? Que nesse caso se beneficiaram muito aí dessas reformas de Pisístrato, tá? Pisístrato, gente, ele vai governar entre o ano de 560 e 529 a.C. Quando ele morre, quem assume, né, vai ser o seu filho Hiparco, só que ele vai acabar tendo uma governança muito rápida, tá? Ele assume em 529 a.C., mas acaba sendo assassinado no ano de 514 a.C., tá? Até por conta de conspirações aí, querendo, vamos dizer assim, derrubar esse governo tirano. Hipias, que também era filho de Pisístrato, ele vai tentar impor um governo muito mais autoritário dentro de Atenas, tá? E ele não vai ser assassinado, antes que vocês pensem nisso, né? Porque eu gosto de brincar muito com meus alunos, porque desde o primeiro dia de aula, né? Tanta gente morrendo, tanta gente sendo assassinada, sendo traída, entre outras coisas mais. Mas esse personagem aqui, Hipias, né, ele não vai ser assassinado, tá? Ele vai simplesmente ser banido, tá? De Atenas. E o seu governo vai ser totalmente deposto, tá? Então, durante esse período, né, que foi ocorrido em 510 a.C., vai surgir um personagem aí chamado Clistene, e ele vai retirar a tirania, e ele vai acabar criando algo, né, que é chamado de
democracia, né? Então, Clístenes, ele é considerado o pai da democracia, o criador da democracia. Então, por isso que a gente fala, né, que ele transforma o governo da aristocracia, né, aquele governo lá de pessoas ricas, né, depois da tirania, e vemos aí, né, a democracia. O que é uma democracia? É quando a população ela tem uma participação muito mais ativa aí no governo, né? Aqui no Brasil, de que forma a gente participa? Através do voto, quando a gente elege, né, aqueles representantes. Então, prefeitos, governadores, senadores, presidente, entre outros personagens mais, né, eles só estão ali porque a gente exerceu, né, o nosso direito de democracia e colocamos eles para nos representar, tá? Vamos aqui, então. Alguma das coisas, né, que Clístenes ele vai acabar criando, fazendo com que homens livres e adultos atenienses, eles fossem reconhecidos como cidadãos. Então, voltando novamente aqui, a camada social, né, então, através dessa reforma, não só de, né, a gente comentou lá, né, a reforma de Solon, mas principalmente, né, com a reforma de Clístenes, é que essas camadas sociais aqui vão se transformar em cidadãos, tá? Quem é que tá fora dessa democracia? A gente vê aqui os estrangeiros, escravos, mulheres e crianças, tá bom? Então, aí, essas camadas estão fora, né, dessa participação aí mais ativa do governo. Como que era essa administração da democracia ateniense? Eu peguei para vocês aqui esse esqueminha que eu achei bastante interessante e dá pra gente entender bastante como é que funcionava, tá? Olhando assim parece um pouco mais complicado do que de Esparta, mas também é muito simples, tá? Tem na Grécia, ou melhor, em Atenas, né, tinha um personagem chamado arcontes. Esses arcontes, tá, gente? Eles eram cidadãos eleitos e eles aqui eram responsáveis por questão de administrar, né, o governo de Atenas, o exército e a justiça, tá bom? A partir desse momento, né, com esses arcontes, aí sim a gente começa, né, vamos dizer assim, dar uma característica, né, para o governo de Atenas. Tem aqui os famosos aeropagos, que nada mais eram do que conselhos, tá, de ancião. Então, aqui a gente pega aquela camada, né, mais idosa. Então, eles que eram os responsáveis aqui por compor o aeropago, tá? Temos aqui também os aeropagos, não podemos esquecer que eles eram os responsáveis pela legislação, né, pela criação de leis. E não só por isso, também eles eram os responsáveis por assuntos públicos. Então, tudo tinha que praticamente passar aí pelas mãos deles, tá? Temos aqui a Bulé, que era o conselho, né, de cidadãos, e eles ficavam responsáveis principalmente por votar as leis, criar impostos e eleger os arcontes, que eu tinha dito para vocês lá no início, né, da administração de Atenas. Além disso, que eu já citei para vocês, a Bulé, ela era composta aqui de 500 cidadãos, tá? Que era representante das tribos que se tinha nessa região. Além, né, do aeropago, da Bulé, que eu expliquei aqui para vocês, temos o estrategos, tá? Que nada mais eram do que os generais, que eram escolhidos pela Assembleia, tá? Que eu já vou explicar para vocês o que é a Assembleia, que era o órgão mais central. E também temos a Ileaia, que nada mais era do que um tribunal do povo, né? Sempre quando tinha qualquer tipo, vamos dizer assim, de casa, se juntava esse tribunal do povo, né, que tinha mais de 60 mil cidadãos, e todos eles deveriam ter mais de 30 anos. E eles que eram os responsáveis aí, né, vamos dizer assim, por julgar qualquer tipo de lei, né, que fosse criado. A eclésia, gente, que nem eu coloquei aqui para vocês, que eu disse que ele era o poder mais central, ele era a famosa assembleia, né? Então, ele era o órgão central da democracia ateniense. Então, dentro dessas assembleias, né, que nada mais era aí do que um conjunto, né, de pessoas que elas tinham como principal objetivo discutir e aprovar os assuntos, né, principalmente de caráter civil e militares.
Então, essa assembleia é que era responsável, vamos dizer aí, por todos os assuntos dentro do governo ateniense, tá? Cada um tem o seu poder, tem a sua função, né? Mas nada vamos dizer assim, mas nada pode se passar sem antes ter conversado aqui, né? Ter feito um debate na assembleia, ok? Então, ficava dessa forma aqui. Voltando. Tá. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Uma coisa também que eu não posso deixar de falar, tá? Sempre quando alguém estava administrando, né, no caso aqui de Atenas, e esse personagem, ele fosse pego fazendo algo de errado, né, fazendo algo assim que não era considerado certo, ele era, vamos dizer assim, expulso do seu cargo, tá? E ele ficaria 10 anos sem poder exercer qualquer, vamos dizer assim, cargo político. Então, lá em Atenas, isso chamava-se ostracismo. Eu digo que o ostracismo, ele dá mais ou menos origem ao que a gente chama aqui no Brasil de impeachment, né? Então, quando vamos dizer assim, esse legislador, nesse caso aqui, né, de Atenas, né, a gente pega, legislador não, perdão, a gente pega aqui esses personagens, né, que eram responsáveis por fazer a administração do império, ou melhor, do império não, das cidades gregas, né, da polis gregas. Se caso eles fossem pegos fazendo algo de errado, então eles perderiam, né, os seus direitos políticos e eles só poderiam, né, tentar novamente se reeleger a partir, né, de 10 anos de ostracismo. Ok. Vamos aqui então. Falamos que Clístenes, ele foi quem, né, criou a democracia, mas a gente vai dizer que é o Péricles que vai dar o auge, né, dessa característica aí, tá? Não é à toa que o século V é chamado século de Péricles, porque é ele que vai, né, se destacar aí como um grande líder, né, da democracia, principalmente trazendo bastante benefício aí para a população de Atenas, tá? Eu já gravei uma videoaula falando sobre o século de Péricles, tá bom? Logo mais eu estarei passando o link para vocês, e aí a gente vai poder se firmar, poder mais focar nesse personagem aí, ok? Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar nos comentários, que eu estarei respondendo para vocês, tá? Até o próximo vídeo, que eu vou estar falando para vocês sobre a Grécia Clássica, tá? Beijo, beijo, turma, a gente se vê e tchau, tchau!